Estou aqui para continuar a falar sobre esse assunto, né? Muito importante. Aqui com a gente a médica dermatologista Ismaele Veras, que a gente está recebendo pela primeira vez. Doutor Ismaele, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Obrigada. Vamos falar sobre depilação, né? A depilação que é um item que, quando vem à mente, a gente pensa, coisa de mulher. Mas não é só coisa de mulher, é também dos homens. Quais são os cuidados, a gente viu na matéria, mas é importante lembrar, tá, de uma profissional que trabalha com isso. Cuidados essenciais, aqueles que ninguém pode deixar de lado sob pena de ter problemas na pele depois. Então, a depilação, a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses locais, né, que a gente faz. Certo. A gente tem que ter uma confiança no profissional, porque assim, o principal... Mas só um minutinho que eu tô com o microfone com problema aqui. Me traz o microfone, por favor, sem fio, tá? Estou com um problema aqui no teu microfone, é ao vivo mesmo, são 11 horas e 10 minutos aqui na TV Ponta Negra. Estou conversando com a Ismaele, que vai falar sobre... Ela é dermatologista, a gente está falando sobre depilação. Vou te dar aqui o microfone, por favor. E você agora sim pode repetir o que você já tinha falado. Então, um cuidado bem importante que a gente tem que ter com a depilação é, primeiro, ter confiança no profissional que está fazendo, né? Porque assim, a depilação, a gente pode dividir a depilação nos meios temporários, que é o que mais utiliza, que são as lâminas descartáveis, as ceras, que podem ser ceras quentes, ceras frias, até aqueles cremes depilatórios. E também tem os meios que a gente faz com uma depilação definitiva, que na verdade não seria uma depilação definitiva, seria uma depilação que a gente diz assim, ela tem uma duração prolongada, que são os lasers e a luz intensa pulsada, né? Com relação aos meios temporários, no caso as ceras quentes, ceras frias, a gente tem que ter um cuidado na reutilização, né? Porque aquela reutilização de ceras, a temperatura que eles colocam, ela não vai matar as bactérias, os fungos, e a gente está arriscado a pegar foliculite, né? Que seriam infecções bacterianas que começam pelo folículo piloso, e também infecções fúngicas, que são as famosas impinges que a gente conhece. Até que ponto é seguro para um homem, para uma mulher que tem o seu aparelho para os homens de barbear, né? Enfim, a fazer essa depilação ainda que rápida nas axilas, enfim, em casa? Fazer isso de maneira rápida no dia a dia, sem grande. Até que ponto isso é seguro? É seguro até o ponto de que você vai ter que fazer uma antisepsia do local. Passar né? um álcool? Então, não um álcool, né? Porque o álcool ele é um agente irritante, mas seria um agente antisséptico. Existem vários sabonetes e eles utilizam vários agentes antissépticos, que seria o triclosan. Ele é 1%, geralmente ele é muito utilizado, você faz uma antisepsia local. O ideal seria também você fazer uma esfoliação uma semana antes do procedimento, para poder abrir mais os poros, facilitar a saída do pelo, né? Porque, na verdade, por exemplo, o Prestobarba, ele não atinge a raiz do pelo. Ele só vai cortar a haste do pelo, né? E uma coisa que o pessoal acha que engrossa pelo, mas não, o Prestobarba, a Gillette, né, que são as lâminas descartáveis, elas não engrossam o pelo, né? Na verdade, elas só cortam o pelo de uma forma transversal, é um corte transversal, e quando você passa a mão sobre a pele, você tem a sensação de que ele está mais grosso. Mas isso é um mito, achar que a lâmina, ela faz ela deixa o pelo mais grosso. Qual a diferença entre a foliculite bacteriana e aquela que é hereditária? Não, na verdade, sim, não existe foliculite hereditária, não. Existe. Existem duas vertentes, que são a foliculite, que é uma infecção da pele que inicia no pelo, certo? Que ela geralmente é causada por bactérias que fazem parte da nossa flora normal, que são os estafilococcus coagulados negativos, e existe a pseudofoliculite, que são os famosos pelos encravados, certo? Então, isso é mais comum na raça negra, e nos mestiços e no sexo masculino. Mas assim, isso aí, a infecção, ela vem secundariamente na pseudofoliculite. O que é? Na verdade, você vai, né, você raspa o pelo com a gilete ou outro meio, e aí o que acontece? Aquele pelo, como ele é mais grosso, ele sai, né? E ele tem uma diferença anatômica. Geralmente na raça negra e nos mestiços, eles são mais encurvados, que são chamados os pelos ulotríqueos. E aí eles tentam retornar à pele. Eles saem, emergem da pele e tentam retornar. Quando eles tentam retornar, então eles carregam bactérias, né, causam um processo inflamatório inicialmente, e depois você tem a infecção bacteriana secundária. Com relação à depilação, existe uma depilação que seja menos... vou usar a palavra aqui, aquela que irrita mais, aquela que irrita menos, aquela que traz, que as consequências são mais
são saudáveis até ou não violentam ali a pele? Entendi. Assim, o tipo de depilação ele vai depender muito do fototipo, né, da cor do paciente, certo? Da área a ser depilada e do aparelho, do meio que você tem mais prática. Os órgãos genitais, por exemplo. Certo? Por exemplo, nos órgãos genitais. Os órgãos genitais seriam uma área bastante sensível. Certo. Né? Então, se você não tem aquela pseudofoliculite, não tem essa tendência, é até mais aconselhável você fazer com uma lâmina do que propriamente com a cera, porque às vezes a cera, geralmente você não consegue fazer em você mesmo, então você busca um profissional e às vezes por ele não ter um certo cuidado, ele vai fazer uma fricção muito grande, vai puxar com muita força e aí você pode arrancar assim a pele também, pode causar dano e com isso vem infecção secundária, que abre uma porta de entrada. A questão, tem uma relação de cabelos nas axilas e o mau odor? Tem. Na verdade, o que acontece? O mau odor, ele vem de são as glândulas. A gente tem 2 tipos de glândulas, as glândulas sudoríparas apócrinas e as équinas. Então, as glândulas sudoríparas apócrinas, eles estão justamente nesses locais que a gente chama de ECA, que tem algum odor, que seria axilas, dentro do pavilhão auricular, no umbigo, na virilha, certo? Na região anogenital. Então, essas glândulas, elas produzem o suor. E esse suor, a maior constituição é água, é realmente quando ele sai da glândula e atinge a superfície, geralmente ele é inodoro, ele não tem cheiro nenhum. Mas o que faz com que tenha um cheiro é a colonização bacteriana que você tem no local. É tanto que quando você vai tratar, o nome correto seria bromidrose, né, que é o mau odor, né, nessas regiões. E aí quando você vai tratar, então você faz muito o uso de antibióticos tópicos, que é para você diminuir a flora bacteriana naquele local. Mas, assim, o consenso que tem é que a glândula, se não existissem as bactérias, a glândula produz uma secreção que é composta 99% de água. Então, mas não teria mau ter cheiro. mais cabelos ou menos influencia nisso ou não? Influencia porque as glândulas sudoríparas apócrinas, geralmente, elas estão associadas ao pelo. Então, uma depilação também ajudaria a retirar... diminuir, né? Porque também a glândula sebácea, que ela está sempre associada ao folículo piloso, ela também tem uma certa... influência na bromidrose. É a famosa e conhecida por todos nós, potiguares e nordestinos, como suvaqueira, né? Suvaqueira. Isso. Esse é um assunto para uma próxima entrevista, porque infelizmente o nosso tempo de hoje acabou. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá bom? E eu vou pedir para te convidar para a gente falar sobre esse mau odor, né? Ok. Tem gente que sofre pra caramba com isso. Tudo bem. Próxima, obrigada. Okay? Tá. Eu vou agora para um rapidíssimo intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com o Dr. Ivan Alves falando sobre direito do consumidor, música com perfume de gardênia e muito mais aqui no Tudo de Bom. Até já.